de Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo 133. Uma ideia. Um dia, era uma sexta-feira, não pude mais. Certa ideia que negrejava em mim abriu as asas e entrou a batê-las de um lado para outro, como fazem as ideias que querem sair. O ser sexta-feira, creio que foi acaso, mas também pode ter sido propósito. Fui educado no terror daquele dia. Ouvi cantar baladas em casa, vindas da roça e da antiga metrópole, nas quais a sexta-feira era o dia de agouro. Entretanto, não havendo almanaques no cérebro, é provável que a ideia não batesse as asas senão pela necessidade que sentia de ver ao ar e a vida. A vida é tão bela que a mesma ideia da morte precisa de vir primeiro a ela, antes de se ver cumprida. Já me vais entendendo. Lê agora outro capítulo. Capítulo 134. O dia de sábado. A ideia saiu finalmente do cérebro. Era noite e não pude dormir, por mais que a sacudisse de mim. Também nenhuma noite me passou tão curta. Amanheceu, quando cuidava não ser mais que 1 ou 2 horas. Saí, supondo deixar a ideia em casa. Ela veio comigo. Cá fora tinha a mesma cor escura, as mesmas asas trépidas e, posto a voasse com elas, era como se fosse fixa. Eu a levava na retina, não que me encobrisse as coisas externas, mas via-as através dela, com a cor mais pálida que de costume, e sem se demorar em nada. Não me lembra bem o resto do dia. Sei que escrevi algumas cartas, comprei uma substância que não digo, para não despertar o desejo de prová-la. A farmácia faliu, é verdade. O dono fez-se banqueiro e o banco prospera. Quando me achei com a morte no bolso, senti tamanha alegria, como se acabasse de tirar a sorte grande, ou ainda maior, porque o prêmio da loteria gasta-se e a morte não se gasta. Fui à casa de minha mãe, com o fim de despedir-me, a título de visita. Ou de verdade, ou por ilusão, tudo ali me pareceu melhor nesse dia. Minha mãe menos triste, tio Cosme esquecido do coração, prima Justina da língua. Passei 1 hora em paz. Cheguei a abrir mão do projeto, que era preciso para viver. Nunca mais deixar aquela casa, ou prender aquela hora a mim mesmo. Capítulo 135. Otelo. Jantei fora. De noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, que eu não vira nem lera nunca. Sabia apenas o assunto e estimei a coincidência. Vi as grandes raivas do Mouro por causa de um lenço, um simples lenço. E aqui dou matéria à meditação dos psicólogos deste e de outros continentes,
pois não me pude furtar à observação de que um lenço bastou a acender os ciúmes de Otelo e compor a mais sublime tragédia deste mundo. Os lenços perderam-se. Hoje são precisos os próprios lençóis. Alguma vez nem lençóis há, e valem só as camisas. Tais eram as ideias que me iam passando pela cabeça, vagas e turvas, à medida que o Mouro rolava convulso e Iago destilava sua calúnia. Nos intervalos não me levantava da cadeira. Não queria expor-me a encontrar algum conhecido. As senhoras ficavam quase todas nos camarotes, enquanto os homens iam fumar. Então eu perguntava a mim mesmo se alguma daquelas não teria amado alguém que jazesse agora no cemitério, e vinham outras incoerências. Até que o pano subia e continuava a peça. O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. Ouvi as súplicas de Desdémona, as suas palavras amorosas e puras, e a fúria do Mouro, e a morte que este lhe deu, entre aplausos frenéticos do público. E era inocente, vinha eu, dizendo rua abaixo. Que faria o público se ela deveras fosse culpada, tão culpada como Capitu? E que morte lhe daria o Mouro? Um travesseiro não bastaria. Era preciso sangue, fogo, um fogo intenso e vasto que a consumisse de todo e a reduzisse a pó. E o pó seria lançado ao vento como eterna extinção. Vaguei pelas ruas o resto da noite. Sei, é verdade, quase nada, mas o bastante para ir até amanhã. Vi as últimas horas da noite e as primeiras do dia. Vi os derradeiros passeadores e os primeiros varredores, as primeiras carroças, os primeiros ruídos, os primeiros albores. Um dia que vinha depois do outro e que me veria ir para nunca mais voltar. As ruas que eu andava como que me fugiam por si mesmas. Não tornaria a contemplar o Mar da Glória, nem a Serra dos Órgãos, nem a Fortaleza de Santa Cruz e as outras. A gente que passava não era tanta como nos dias comuns da semana, mas era já numerosa e ia a algum trabalho que repetiria depois. Eu é que não repetiria mais nada. Cheguei a casa. Abri a porta devagarinho, subi pé ante pé e meti-me no gabinete. Iam dar 6 horas. Tirei o veneno do bolso, fiquei em mangas de camisa e escrevi ainda uma carta, a última, dirigida a Capitu. Nenhuma das outras era para ela. Senti necessidade de lhe dizer uma palavra em que lhe ficasse o remorso da minha morte. Escrevi 2 textos. O primeiro, queimei-o por ser longo e difuso. O segundo continha só o necessário, claro e breve. Não lhe lembrava o nosso passado, nem as lutas havidas, nem alegria alguma.
falava-lhe só de Escobar e da necessidade de morrer. Capítulo 136. A xícara de café. O meu plano foi esperar o café, dissolver nele a droga e ingeri-la. Até lá, não tendo esquecido de todo a minha história romana, lembrou-me que Catão, antes de se matar, leu e releu um livro de Platão. Não tinha Platão comigo, mas um tomo truncado de Plutarco, em que era narrada a vida do célebre romano. Bastou-me a ocupar aquele pouco tempo, e, para em tudo imitá-lo, estirei-me no canapé. Nem era só imitá-lo nisso. Tinha necessidade de incutir em mim a coragem dele, assim como ele precisara dos sentimentos do filósofo para intrepidamente morrer. Um dos males da ignorância é não ter este remédio à última hora. Há muita gente que se mata sem ele e nobremente expira. Mas estou que muita mais gente poderia ter maus seus dias se pudesse achar essa espécie de cocaína moral dos bons livros. Entretanto, querendo fugir a qualquer suspeita de imitação, lembra-me bem que, para não ser encontrado ao pé de mim o livro de Plutarco, nem ser dada a notícia nas gazetas com a cor das calças que eu então vestia, assenti de pô-lo novamente no seu lugar antes de beber o veneno. O copeiro trouxe o café. Ergui-me, guardei o livro e fui para a mesa onde ficara a xícara. Já a casa estava em rumores. Era tempo de acabar comigo. A mão tremeu-me ao abrir o papel em que trazia a droga embrulhada. Ainda assim, tive ânimo de despejar a substância na xícara e comecei a mexer o café. Os olhos vagos, a memória em Desdémona inocente. O espetáculo da véspera vinha intrometer-se na realidade da manhã. Mas a fotografia de Escobar deu-me o ânimo que me ia faltando. Lá estava ele, com a mão nas costas da cadeira, a olhar ao longe. Acabemos com isto, pensei. Quando ia beber, cogitei se não seria melhor esperar que Capitu e o filho saíssem para a missa. Beberia depois. Era melhor. Assim disposto, entrei a passear no gabinete. Ouvi a voz de Ezequiel no corredor. Vi-o entrar e correr a mim bradando: "Papai! Papai!" Leitor, houve aqui um gesto que eu não descrevo por havê-lo inteiramente esquecido. Mas crê que foi belo e trágico. Efetivamente, a figura do pequeno fez-me recuar até dar de costas na estante. Ezequiel abraçou-me os joelhos. Esticou-se na ponta dos pés, como querendo subir e dar-me o beijo do costume. E repetia, puxando-me: "Papai! Papai!" Capítulo 137. Segundo impulso. Se eu não olhasse para Ezequiel, é provável que não estivesse aqui escrevendo este livro, porque o meu primeiro ímpeto foi correr ao café e bebê-lo.
Cheguei a pegar na xícara, mas o pequeno beijava minha mão, como de costume, e a vista dele, como gesto, deu-me outro impulso que me custa dizer aqui. Mas vá lá, diga-se tudo. Chame-me embora, assassino! Não serei eu que os desdiga ou contradiga. O meu segundo impulso foi criminoso. Inclinei-me e perguntei a Ezequiel se já tomara café. Já, papai. Vou à missa com a mamãe. Toma outra xícara. Meia xícara só. E papai? Eu mando vir mais. Anda. Bebe. Ezequiel abriu a boca. Cheguei-lhe a xícara, tão trêmulo que quase a entornei, mas disposto a fazê-la cair pela goela abaixo, caso o sabor lhe repugnasse, ou a temperatura, porque o café estava frio. Mas não sei que senti que me fez recuar. Pus a xícara em cima da mesa e dei por mim a beijar doidamente a cabeça do menino. Papai! Papai! Exclamava Ezequiel. Não, não, eu não sou teu pai. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!